Pessoal, beleza pura? Hoje eu vou falar pra vocês sobre a música Naquela Mesa, aquela música que todo mundo gosta, ultrapassa gerações, é o filho que lembra do pai, é o neto que lembra do avô, é a neta que lembra da avó, é aquela música que todo mundo escuta e se emociona porque ela tem realmente uma carga emocional muito forte. Ela foi feita pelo Sérgio Bittencourt, pro pai dele, o grande Jacó do Bandolim. O Sérgio foi um cara diferente, um cara especial também, porque ele era um jornalista multimídia, ele foi muito conhecido por ser jurado dos programas que eram super assistidos na época, programas de calouro, né? Flávio Cavalcante, Um Instante Maestro, A Grande Chance. Mas também ele foi colunista de jornais, ele foi radialista, ele teve um programa de televisão próprio dele também, na Bahia, e foi um compositor, deixou em torno de 50 músicas, e as mais conhecidas são Naquela Mesa e Modinha. Modinha é uma música linda também, ela é assim mais ou menos, ó. Melodia linda, letra bonita pra caramba. Foi gravada pelo Taiguara, cantor Taiguara, que interpretou essa música num festival em 1968, acompanhado pelo conjunto Época de Ouro do Jacó, com o Jacó do Bandolim. Só que na realidade a história do Jacó com o Sérgio Bittencourt não foi uma coisa cheia de amores, né? Apesar do Sérgio Bittencourt considerar o Jacó o ídolo da vida dele, todo mundo sabe disso, mas eles tinham um relacionamento bem conturbado. O Jacó era um cara que todo mundo sabe que não era fácil, e o Sérgio, ele era um cara difícil também, altamente polêmico, era um cara que era ou amado ou odiado, um cara que sempre criava polêmica. Dizem que ele não tinha um humor lá, essas coisas todas também. Ele tinha um problema de saúde também muito grave, que com certeza influenciava no comportamento dele. Ele nasceu hemofílico, então também tinha um problema com os dentes, enfim. Era um cara muito inteligente, mas tinha esse problema sério com o pai dele, né? Mas ele não resistiu, porque quando o pai morreu, o ídolo foi embora. Existe dois livros bacanas que falam sobre a música Naquela Mesa. Um é o Então Foi Assim, o livro do Rui Godinho, e um outro, Tá Faltando Ele, que na verdade fala sobre o Sérgio Bittencourt, que foi escrito pelo cara que foi sócio dele, muito amigo dele, que é o Paulo Roberto de Oliveira. Então, a gente dando uma lida nesses livros, a gente vai aprendendo e conhecendo. Por exemplo, o Sérgio Bittencourt e o Jacó, eles tinham uma relação dentro de casa muito difícil, né? Em uma determinada época, Jacó, quando estava na mesa, almoçando ou jantando, enquanto isso o Sérgio ficava no quarto, esperava ele sair. Aí quando o Jacó saía da mesa, aí ele vinha. E assim também é o contrário, quando o Sérgio estava na mesa, o Jacó não vinha. Eles tinham uma política de boa convivência dentro da própria casa. E imagina isso, como é que afetou tanto um como o outro. O Jacó acabou morrendo de infarto em 1969, dia 13 de agosto, aos 51 anos de idade. E o Sérgio Bittencourt também morreu de infarto em 1979. Os dois deixaram uma obra maravilhosa pra gente. A gente, na verdade, tem nada a ver com essa relação conturbada deles. O que importa é a beleza que eles deixaram pra gente. Naquela Mesa é realmente uma música especial. Dentro da minha vida também, é uma música que eu considero como uma das mais importantes, porque era uma música que o meu avô Hamilton, conhecido vovô Hamilton, ele adorava essa música. Então eu tenho nas minhas lendas internas, que eu fico imaginando, que meu avô escolheu o bandolim para me dar de presente por conta dessa música. Já conversei com meu pai sobre isso, a gente buscou a justificativa do bandolim, desse presente ter sido um bandolim, mas a gente não sabe exatamente. Então para mim fica essa lenda. Eu ganhei um bandolim por conta do Naquela Mesa. E tem várias gravações lindas de Naquela Mesa. Por exemplo, uma de 1972 com a Elisete Cardoso, que foi grande amiga do Jacó, foi inclusive como artista, foi apresentada para o mundo artístico a partir do Jacó. Já era uma pessoa muito querida da família. Aliás, tem até um vídeo muito bonito, Elisete cantando, é um vídeo da TV Record, antigo pra caramba, com a Elisete cantando, o Sérgio Bittencourt ao lado, com o violão, ele toca a introdução, depois no final ele canta um verso também. E do lado, de mão dada com a Elisete, a Dona Adília, que foi a esposa do Jacó, a viúva do Jacó. Eu tive a alegria de conhecer a Dona Adília. Então é muito emocionante esse vídeo. A Elisete, inclusive, está cantando, sabe,
assim, divinamente, a Divina Lisete. E se vocês quiserem ouvir também, eu gravei uma outra versão do Naquela Mesa, no meu disco Jacó 10, junto com o Guto Virch no contrabaixo e o Thiago da Serrinha na percussão. É uma versão um pouco diferente, porque vai mudando de tom, vai modulando, também numa batida tipo jazz manouche. Com essa batidinha gostosa. Esse bandolim, vocês devem estar perguntando, né, sobre esse bandolim. Esse bandolim é um bandolim que foi do Jacó do Bandolim. Vocês acreditam? Bandolim de 10 cordas do Jacó, que tem uma história, mas essa história fica para os próximos vídeos. Valeu, galera! Quem gostou, marca o sininho, se inscreve no canal, que tá vindo um monte de coisa legal aí.